Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer para vocês aqui uma sacola ecológica, como já mostrei aí no começo do vídeo. E agora eu vou passar as medidas para vocês. Vocês vão precisar de um algodão cru. Esse aqui eu estou usando de espessura média, na medida de 50 por 85. Vai cortar um retângulo na medida de 28 por 15, um pedaço de manta também na mesma medida, pode ser até maior um pouquinho. E o forro também na mesma medida da manta. Isso aqui vai ser o bolso da nossa sacola ecológica. O viés, para depois a gente colocar em volta do bolso, na medida de 4 centímetros. Eu trabalho com 4 centímetros, tem gente que trabalha com um tamanho maior. E um cordão de 14 centímetros para fazer a alça do botão e um botão tamanho número 20. Aqui que vai ser as bordas da toalha que vai entrar aqui, duas faixas na medida de 50 por 7 centímetros. As alças são duas faixas, né, na medida de 70 por 8. Agora eu vou alfinetar toda essa peça aqui e já volto para a gente poder começar. Vou fazer o quilting nessa peça e já volto na máquina para vocês verem eu fazendo o quilting. Então, pessoal, agora eu vou alfinetar o tecido do bolso, a manta e o forro. Eu gosto de colocar o lado peludinho para cima, que o quilting fica mais bonito. O jeito de preparar um quilting é sempre com alfinete, para ele poder o forro não dar prega, não ficar enrugado, não ficar menor do que a parte da frente. Então, toda vez que vocês forem preparar alguma peça em quilting ou matelacê, o que for, vocês colocam o alfinete. Tem gente que não faz. Eu aprendi assim do curso de quilting que eu fiz, então eu me sinto tranquilo em trabalhar dessa maneira. Mas vocês podem trabalhar da maneira de vocês. Agora vamos lá para o quilting. Então vamos começar o quilting aqui. Já preparei a máquina toda. Primeira coisa que eu vou fazer é uma costura em volta de todo o tecido, para na hora que eu fizer o quilting, o tecido não fazer isso. Não dá prega, não dá bolha, nem nada. Então a gente já começa aqui prendendo aqui, ó. Aí já vai tirando os alfinetes, que já deixou o tecido estabilizado com a parte de cima, com a parte de baixo. Pode fazer pontos largos, não tem problema nenhum. Que isso aqui praticamente depois vai ser descartado, porque a gente vai refilar a peça. Vou fazer um quilting simples, que é o quilting livre. Só para dar um charme no bolso, para ficar bonito na hora que montar a peça. O quilting, gente, é treino. Quanto mais você treinar no papel, treinar o desenho no papel, mais você vai ter domínio do que você quer fazer na máquina. Fazer o quilting sem fazer o treino no papel, não adianta, que você não vai conseguir fazer. Então, tem que treinar. É como se estivesse voltando para a escola para aprender as letras novamente. Então, vamos começar aqui, ó. Vou fazer só o caminho do bêbado mesmo, como mais conhecido por esse nome. Não é força. Quanto mais leve você deixar o tecido, ó,
mais fácil vai ficar para você poder fazer o quilt. E outra coisa, eu uso uma luva antiderrapante para me poder, me ajuda a manusear mais o tecido. E sempre que parar, que precisar parar, sempre com a agulha enfiada para dentro aqui, para na hora que você retornar o desenho não dar ponta. E aqui é movimento livre. O que você fizer, depois de pronto, fica bonito. Pronto, terminei. Aí ficou assim, o avesso, eu sempre coloco a linha da mesma cor do avesso. E vamos lá para a máquina refilar isso aqui para a gente começar a montar a peça. Aí, pessoal, ó, agora a gente vai refilar essa peça para a medida de 13 por 26, tá bom? Vamos lá. Quando vocês forem refilar uma peça que tem manta, essas coisas, procura ter um cortador mais velho para poder não estragar a lâmina do seu outro cortador. Aí aqui a gente vai, ó, tá vendo? Essa minha já tá até meio cega, mas para isso que eu quero, ela funciona muito bem. Aqui a gente vai refilar para 13. Ó, já fiz o canto certinho, agora eu coloco a régua aqui, ó, já marcando certinho aqui o canto. Faço o esquadro direitinho. Aí eu tô cortando aqui na medida de 13 centímetros. Agora por 26. Isso aqui a gente descarta. Agora eu vou lá na máquina, vou pegar o meu viés de 4 centímetros, que eu passei a medida para vocês, e vou passar em volta daqui tudo. Vou lá na máquina e já volto. Aí, agora eu coloquei o viés em volta do bolso todo. Aí agora a gente vai fazer as marcações aqui. Eu já dobro no meio assim mesmo, ó, e faço uma marcação com a caneta aqui. Agora com a régua aqui, ó, eu já faço um risco nessa marcação. Que na hora que a gente for pregar esse bolso, a gente vai costurar ele aqui e marcar o meio aqui. Tá, mas isso é depois. A gente vai reservar isso aqui agora. E agora a gente vai pegar na sacola. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá no ferro, vai dobrar 1 centímetro aqui, ó. Eu dobro na mão mesmo aqui, porque eu não tenho problema na hora de fazer, de ficar fora. Aí eu vou lá agora, eu vou costurar essas faixas, que são as alças, vou costurar aqui de fora a fora, ó. Vou costurar de fora a fora aqui e trago pra gente desvirar juntas. Pronto, eu fui lá na máquina,
Já costurei, já desvirei a faixa toda. E agora a gente vai fazer umas marcações aqui. A gente vai achar o meio dessa sacola. Aí achando o meio aqui, você vai marcar 7 centímetros para cá, 7 centímetros para cá. Isso você vai fazer dos dois lados. Então a gente marca 7 e marca 7. Aí agora a gente faz o seguinte. A gente vai pegar uma alça, vai colocar uma alça aqui. Eu sempre coloco a alça do risco para fora. Aí a gente vai alfinetar. Vai alfinetar, vai pegar aquela faixa que a gente dobrou 1 centímetro aqui. Vai colocar aqui na borda. Alfineta. E a gente vai na máquina passar uma costura aqui de fora a fora. Depois que você passar a costura, você vira para lá e ainda rebate uma costura aqui na beiradinha. Mas antes de colocar essa costura aqui, eu prendo a alça primeiro. Isso a gente vai fazer dos dois lados. Vou lá na máquina fazer e já trago para vocês. Vou fazer dos dois lados de uma vez. Então, eu fui lá na máquina, eu preguei primeiro a alça aqui, ó. Costurei ela primeiro, aí depois eu coloquei esse tecido aqui e passei essa costura. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai virar, jogar essa alça pra cá. A gente vai virar bem certinho aqui, ó. E vai colocar o alfinete aqui. Aí você coloca o alfinete aqui de fora a fora. E vai lá na máquina. E vai passar uma costura aqui de fora a fora. Se você quiser colocar uma rendinha aqui de baixo, eu não vou colocar nessa porque essa é uma encomenda e a cliente não quis essa rendinha, quis mais simples mesmo. Aí eu vou fazer assim mesmo. Aí eu vou lá na máquina, vou costurar e já volto para vocês. Vou fazer isso dos dois lados da peça. Então, fui lá na máquina agora, passei a costura aqui, ó, dobrei, passei a costura, né? Se vocês quiserem colocar rendinha aqui como eu falei, mas eu não vou colocar porque a cliente não quer. Aí agora a gente vai fazer aquela mesma marcação, a gente vai marcar o meio aqui, ó. Esse meio que a gente tá marcando aqui, gente, é só referência mesmo, para poder puxar a medida, tá? Não tem necessidade de fazer uma marcação mais estratégica, não. Aí daqui para baixo a gente vai marcar a medida. Onde que eu anotei? De 4,5 centímetros. Aí a gente vai colocar aqui, ó. 2, 3, 4,5. A gente vai marcar a medida de 4,5. Eu vou até puxar aqui essa marcação que eu fiz, que se vocês tiverem dúvida, eu já não faço isso mais não, porque eu já tô com prática. Aí eu marco o meio da peça aqui, os 4,5 centímetros. E venho com o bolso e coloco aqui na marcação de meio que a gente marcou do bolso. Já encaixa aqui e vamos alfinetar. Agora a gente vai na máquina pregar esse bolso. É uma peça simples, não precisa ter pressa para fazer.
faz devagar, com bastante capricho. Uma peça boa de venda e bonita também. Agora esse cordão que nós cortamos aqui na medida de 14 centímetros, a gente vai passar uma costura nele aqui para ele não abrir. E vai marcar o meio aqui, ó. Deixa eu ver quanto que tem aqui. Tem 13, então é 6,5. Aí você vai colocar esse cordão sempre do seu lado esquerdo. Aí você vai colocar ele aqui, ó. Primeiro você passa a costura. Eu gosto de deixar ele com 2 dedinhos. E passa a costura aqui. Aí a gente vai vir com a costura aqui, daqui pra cá, desce, na beiradinha desse viés. Sobe e termina com ela aqui. Tá? Eu vou lá na máquina e já volto. Pronto, já fui lá na máquina, já passei a costura com a distância de 4,5 daqui. Eu vou dar uma dica de acabamento de costura para vocês, que eu faço muito e que eu gosto nos meus trabalhos. Essa costura do meio aqui, eu fui lá na máquina, o que eu fiz primeiro? Eu vim aqui, costurei daqui para cá, desci, vim até aqui, subi e terminei aqui. Essa costura do meio aqui, geralmente eu começo ela pelo meio. Eu venho aqui, volto e termino com ela aqui. Por que eu termino com ela aqui? Para não ficar aquela grosseria de ponto de retrocesso aqui na frente. Porque com o uso da bolsa, porque aqui fica 2 bolsos, ó. Aí com o uso, quando você dá retrocesso aqui, começa a ficar soltando pontinha de linha, igual tá aqui, ó. E eu não gosto. Isso é coisa minha, é coisa de acabamento meu de costura. Aí eu gosto de fazer assim, eu começo aqui, volta e termina aqui. Dá 2 costuras, vem, volta, sobe e desce, termina aqui. Agora, a gente vai virar essa peça pro lado do avesso. A gente vai casar essas costuras aqui, ó. Ó, isso aqui é muito importante, tá? Casar esse cantinho aqui, porque senão, na hora que você for fechar sua peça, dá uma diferença feia. E na hora que fica no corpo, fica horrível. Eu gosto de colocar um alfinete aqui segurando, ó. Pra na hora de ir pra máquina não escapulir. Aí eu vou passar uma costura reta aqui, dos 2 lados e passar o overlock. Quem não tiver overlock pode passar o zigue-zague que vai dar o mesmo acabamento. Vou lá na máquina e já volto. Pronto, fui lá na máquina, passei a costura reta, passei a overlock. Olha como que ficou. Agora a gente vai marcar a caixinha de leite. Deixa eu lembrar aqui qual que é a medida. A caixinha de leite é de 2,5. Eu gosto de marcar a caixinha de leite dos 2 lados da toalha. Pessoal, sempre que você for marcar a caixinha de leite, é dessa costura para dentro. Tá? A caixinha é aqui, não daqui para cá, senão na hora de você for costurar vai dar erro. Então eu marco aqui, ó. Dois e meio aqui. Dois e meio aqui. Dois e meio aqui. E aqui também. E agora eu vou dar uma outra dica de acabamento para vocês que eu faço nas minhas peças. Essa caixinha de leite, na hora que eu for costurar ela, eu vou juntar ela aqui, ó, cantinho com esse cantinho e vou passar uma costura reta aqui. Se quiser alfinetar, pode alfinetar. Eu gosto de alfinetar porque para mim facilita. E outra coisa que eu gosto de fazer, o mesmo lado que tá a dobra de cá, eu dobro aqui também e vou, na hora que eu fechar a caixinha aqui, eu vou na máquina e passo uma costura daqui até aqui. Pra não ficar essa ponta aqui. Então fica assim, ó. Tá? Vou fazer isso dos 2 lados, daqui a pouquinho eu volto. Voltei.
que eu falei, eu fiz. Dobrei pra cá, joguei pra cá. Essa costura aqui, gente, é só assim, tá? De baixo pra cima, vai e volta. Essa eu não fiz do mesmo jeito do lado de lá de arrematar no meio, porque não tem a necessidade. E outra coisa, eu sempre dobro as beiradas pro mesmo lado. Olha aqui, ó. Se eu dobrei essa caixinha para esse lado, essa vai para esse lado. Elas duas encontram do mesmo lado da peça. Olha aqui, ó. Tá vendo? A caixinha de leite eu não vou cortar, porque é uma peça que é para carregar as coisas, então eu não corto. A única coisa que eu faço, eu viro para cá direitinho assim, ó. Acerto o canto com o dedo aqui. Ó. Viro a peça toda, depois eu vou para o ferro, vou passar ela todinha. E a peça tá pronta. Aí agora eu coloco um botão aqui de pressão, um botão de pressão aqui, um botão de pressão aqui. E coloco do lado de cá um botão encapado. Quem não tiver o botão encapado, pode ser um botão número 20 de massa, de pezinho, do que quiser. E é uma sacola que ela vira uma carteira. Ó, você dobra pra cá. Primeiro eu faço assim com as alças, ó. Puxo pra cá, dobro aqui. Isso depois que estiver toda pronta, passadinha. Faço a mesma coisa aqui, ó. Dobro pra cá. Dobro pra cá. Dobro ao meio. E ponho o botão aqui. Tá? Eu vou arrumar ela todinha e depois eu trago ela dobradinha pra vocês verem. Já volto. Pessoal, eu vim aqui trazer pra vocês de como que se encapa o botão coberto. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. E eu peguei um paninho, tá vendo? Centralizei o rostinho do gatinho aqui. Essa é a matriz de botão, eu vou trabalhar com o botão número 20, como eu já tinha dito. Aí a gente tira essas 3 peças, ó. A primeira peça, eu uso 2 paninhos, tem gente que usa um, mas eu uso 2. Vou centralizar a carinha dele aqui no meio, ó. Primeiro é essa peça, que é um latãozinho. Eu coloco aqui e empurro com essa daqui. Depois que eu empurrei com essa daqui, que é um aro, eu coloco todo esse pano que tá aqui dentro no meio desse aro e giro, ó. Pra me saber que o pano está todo lá dentro. Aí eu coloco essa parte, que é a parte de baixo do botão, coloco aqui e vou pra máquina apertar. Deixa eu pegar um pincel aqui pra mim empurrar isso aqui. Aí o botão encapado fica assim. Aí eu vou colocar esse botão aqui. Vou passar a sacola toda e trago para vocês ela toda passadinha, já com os botões de pressão, tudo para ver como que ficou no final, tá bom? Então, ficou assim a nossa sacola, ela já tá toda passadinha aqui, ó. Aqui como é que fica o avesso, ó, tá vendo? Tudo certinho. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu dobro a sacola, para vocês não terem problema na hora de dobrar para ela virar uma carteira. Eu dobro essa parte aqui primeiro, aí depois eu dobro aqui, ó, faceando aqui. Aí eu pego essas alças, coloco rente aqui e puxo ela para cá, ó. Aí eu dobro essa parte para cá, essa parte para cá. Dobro ao meio e abotou. Você pode carregar dentro da bolsa. Aqui tem um bolso, aqui tem outro bolso que pode ser usado já para levar as coisas que você precisa para o mercado, e é uma carteira de mão.
E ficou assim, espero que vocês tenham gostado da sacola carteira.